Boa noite a todos, sejamos todos bem-vindos ao CEL Brasil, Centro de Estudos Ubaldianos Brasil. Nós temos como objetivo o estudo da obra de Pietro Ubaldi, grande filósofo, grande franciscano, grande pensador, Pietro Ubaldi. Já estudamos grandes mensagens, que é a primeira obra de Pietro Ubaldi. Primeiro volume de uma série de 24 volumes. Agora estamos estudando a grande síntese. Já estamos no capítulo 54. Capítulo 54 de A Grande Síntese. A teoria cinética da gênese da vida e os pesos atômicos. Então nós vamos observar aqui neste capítulo a relação que existe entre a teoria cinética da origem da vida com os pesos atômicos ou com a massa atômica, a massa dos átomos, certo? Então, procuremos pesquisar na realidade dos fenômenos alguns efeitos desta íntima transformação de movimento, da qual nasce a vida e se manifesta seu psiquismo. Transformação da química inorgânica em química orgânica. Esta é a transformação e daí se manifesta o psiquismo também da vida. Neste campo, existem fatos que podem demonstrar-vos a realidade daquela que podeis tomar como teoria cinética da gênese da vida. Aqui nós vamos encontrar fatos que comprovam essa teoria cinética da gênese da vida, compreendida como manifestação devida a uma emissão de radiações dinâmicas, ondas eletromagnéticas hertzianas, de composição eletrônica, emissão, entrada no sistema planetário atômico. Então, essa teoria cinética da gênese da vida, em resumo, é a emissão, a entrada, a introdução da onda eletromagnética que evoluiu até onda eletromagnética hertziana, entrando no sistema atômico, criando um novo giro, criando um vórtice. Nem todos os átomos reagem igualmente ao mesmo impulso. Nem todos os elementos químicos reagem igualmente ao mesmo impulso. Nem todos os átomos estão igualmente prontos para serem arrastados no ciclo da vida. No ciclo da vida, não são todos os átomos, não são todos os elementos químicos que estão preparados para ser admitidos, para entrarem no ciclo da vida. A resistência à penetração eletrônica não é constante para os vários corpos simples. Essa resistência à penetração da onda eletromagnética hertziana não é constante, não é igual para todos os elementos químicos, mas essa resistência muda exatamente de acordo com seu peso atômico. Quando aumenta o peso atômico, quando aumenta a massa atômica da substância, do elemento químico, aumenta a resistência à penetração da onda eletromagnética. Este fato tem um significado importante. A radiação eletrônica, a onda eletromagnética hertziana, pode atacar todos os átomos. Porém, os átomos mais leves, os de peso atômicos menores, são mais rápidos a obedecer
essa capacidade receptiva vigora em razão inversa de seu peso atômico. Então, essa capacidade de obedecer à onda eletromagnética hertziana que chega, que incide nos átomos, ela tem respostas diferentes para átomos diferentes. Os átomos mais leves, os átomos que têm peso atômico menor, obedecem mais rapidamente. E os átomos que têm peso atômicos maiores praticamente não obedecem a esse comando da irradiação eletrônica, da onda eletromagnética. Escalonando, caminhando, dos corpos simples, dos elementos químicos, de hidrogênio a urânio, de acordo com o peso atômico progressivo, como na série estequiogenética, verificais que é máxima para os pesos atômicos mínimos, é máxima para os pesos atômicos menores e mínima para os pesos atômicos máximos. A capacidade desses corpos simples, desses elementos químicos simples, de ficarem ligados em círculos. Então, a onda eletromagnética hertziana incidindo no átomo, se ele é de peso atômico baixo, ele obedece mais fácil e ficam ligados em círculos no vórtice provocado agora pela emissão da onda eletromagnética. Ou seja, de serem transportados, os átomos serem transportados através do turbilhão vital, numa vida. Esses átomos participam do turbilhão vital, entram e saem, numa breve vida, imensamente mais rápida e intensa do que sua própria vida, entre aspas, do átomo, o que significa receber no próprio âmbito cinético a radiação eletrônica que lhe intensifica o ritmo. Eu disse vida entre aspas porque nós, terráqueos, estamos acostumados com o conceito de vida, aquele conceito de vida orgânica, a partir das primeiras células. Mas o conceito de vida, de a grande síntese, é mais abrangente. Por que, então, o peso atômico é base da escolha dos materiais de sustentação da vida? Ou seja, porque na vida esses elementos químicos de peso atômicos maiores não entram nessa sustentação? Nós vamos observar isso agora. Porque o trem eletrônico ou a onda eletromagnética hertziana encontrará menor resistência para penetrar nos sistemas atômicos mais simples, nos de peso atômico menor, porque tem menos elétrons na eletrosfera, com os poucos elétrons. Então é mais fácil penetrar nesses elementos químicos de menor peso atômico do que penetrar naqueles elementos químicos mais complexos com o peso atômico maior, com muitíssimas órbitas eletrônicas. Então, os elementos químicos de mais órbita eletrônica são mais resistentes a essa entrada do trem eletrônico ou onda eletromagnética hertziana. Vou mostrar um slide que vai ajudar. Veja esse slide. Vou tirar aqui a minha imagem e mostrar aqui. Chama a atenção que esta figura não tem proporção, não tem escala. Aqui o átomo de hidrogênio contendo no centro, no núcleo, um próton
e um elétron na camada S. Não se preocupem com a camada. Aqui um átomo de urânio contendo um núcleo. Nesse núcleo tem prótons, 92 prótons e 146 elétrons, o que dá a esse urânio 92 elétrons na eletrosfera. Então, a onda eletromagnética, o trem eletrônico, que já diminuiu o comprimento de onda, vai penetrar mais fácil no átomo de hidrogênio do que no átomo de urânio, porque no átomo de urânio tem muitos elétrons blindando esse átomo, colocando obstáculo à entrada da onda eletromagnética. Então, os elementos químicos de peso atômico menor é mais fácil da onda eletromagnética penetrar do que os elementos químicos de peso atômico maior. Por isso que a resistência à entrada da onda eletromagnética é máxima nos elementos químicos de peso atômico máximo, e a entrada da onda eletromagnética tem maior facilidade, ela é máxima a entrada nos elementos químicos de peso atômico mínimo. Essa foi a colocação daquele momento. Então, voltamos aqui no texto de A Grande Síntese. Vimos que do hidrogênio, H, ao urânio, U, o aumento de peso atômico significa progressiva saída do núcleo, é a saída de um elétron que estava no nêutron, a saída do elétron deixa o nêutron polarizadamente positivo, chamado próton, e o elétron vai circular mais afastado desse próton, lá na eletrosfera do átomo. Então, o peso atômico aumenta com a saída, com a chegada de nêutron e com a abertura de órbitas do elétron que estava no nêutron, circulando mais afastado, formando um próton e um nêutron, e um elétron, um próton e um elétron. E estabilização das órbitas de sempre novos elétrons. Então chega no núcleo do átomo um nêutron, ele abre a órbita, forma um elétron e um próton, e sempre forma mais elétrons na eletrosfera desse átomo, que está na caminhada evolutiva, na estequiogênese de hidrogênio a urânio, até o máximo de 92 elétrons na eletrosfera, que é o urânio, elemento químico natural. Acima do urânio e o próprio urânio se decompõe e se desagrega e entra em fissão nuclear. Então, naturalmente, o elemento químico de número atômico máximo é o urânio, 92 prótons e, consequentemente, 92 elétrons. É óbvio que as radiações de um sistema cinético mais rudimentar sejam mais fracas. Um elemento químico de menor número de elétrons vai apresentar um sistema cinético mais rudimentar. E as radiações sejam mais fracas do que a dos elementos químicos mais complexos, maior peso atômico. E que seja mais fácil transformar o equilíbrio dos movimentos, no primeiro caso, do elemento químico de peso atômico menor, do que no segundo caso, de elementos químicos de peso atômico maior, consequentemente mais elétrons, maior a dificuldade das irradiações penetrarem, né? Também de emitir também. É mais fraca as irradiações dos elementos químicos cinéticos rudimentares de peso atômico menor. Os sistemas planetários mais simples, menos numerosos de satélites, menos elétrons, deixar-se-ão plasmar mais facilmente
em novas trajetórias do que os sistemas densos de elétrons, turbilhando em movimentos mais intensos. É o que mostramos na comparação do slide, o átomo de hidrogênio e o átomo de urânio. Aqui é mais denso de elétrons no urânio, na órbita, na eletrosfera do urânio tem mais elétrons do que na eletrosfera do hidrogênio. Portanto, aqui é mais difícil a penetração da onda do que aqui no hidrogênio. As emissões de urânio são mais fortes, mandando para fora, do que as emissões de hidrogênio. Então, voltemos ao texto de A Grande Síntese. Quanto maior o número de elétrons, maiores serão a massa e a inércia, isto é, a resistência a absorverem impulsos externos. Imagina, a onda eletromagnética hertziana vai incidir num átomo de hidrogênio, vai arrastar apenas um elétron com um núcleo leve. Agora, a mesma onda eletromagnética hertziana vai incidir em um átomo de urânio, contendo 92 prótons, 92 elétrons, 146 nêutrons. Fica mais difícil de arrastar, formar um vórtice nesse átomo de urânio. É isso. Esses íntimos deslocamentos cinéticos constituem a essência. Eu não colocaria substância para não dar confusão. Esses íntimos deslocamentos cinéticos constituem a essência do fenômeno da transmutação da matéria inorgânica em orgânica. Então, a essência disso tudo é a transformação do material inorgânico, sais, minerais, né, em substâncias orgânicas produzidas pelos organismos vegetais e animais. Reduzível em sua essência, como já dissemos, as substâncias inorgânicas reduzidas em sua essência a um cálculo de forças. Simplesmente as substâncias inorgânicas ou não orgânicas é simples, dá para reduzi-las em sua essência como cálculo de forças. E isso é muito comum na química quântica e também na física quântica. Calcular essas forças, essa energia presente nas moléculas, principalmente inorgânicas. Essas concordâncias são uma prova de que o fenômeno vida, entre aspas, é substancialmente, essencialmente, a resultante de uma assimilação pelo sistema atômico de um movimento eletrônico, justamente porque os elétrons do átomo oferecem uma resistência proporcional a seu número atômico. Por isso é mais fácil penetrar nos átomos menores, mais leves. Aí está uma confirmação da teoria cinética da gênese, da origem da vida. Se observarmos os corpos simples, como hidrogênio, carbono, nitrogênio, oxigênio, se observarmos os corpos simples, não mais como vimos na química inorgânica, mas como eles se comportam na química orgânica, ou seja, a maneira como eles são admitidos, introduzidos e tolerados no organismo vivo, vemos que H, hidrogênio, C, carbono, N, nitrogênio, O, oxigênio, esses elementos químicos, hidrogênio, carbono, nitrogênio e oxigênio, são que corresponde a pesos atômicos, né? Hidrogênio 1, carbono 12, nitrogênio 14, oxigênio 16. Veja que são pesos atômicos baixos, comparado lá com o urânio 238. Então aqui estão os mais baixos da escala, né,
são os corpos fundamentais da vida, como também são os corpos, os elementos químicos, mais largamente difusos na atmosfera, onde nasce e onde nasceu a vida em vosso planeta terreno, no período da gênese vital. Então nós vamos observar aqui hidrogênio, carbono, nitrogênio e oxigênio no estado de vapor d'água. Na atmosfera primitiva da Terra tinha mais vapor d'água na atmosfera, portanto, moléculas de hidrogênio com oxigênio, H2O, tinha gás carbônico, CO2, e no estado livre, nitrogênio, N2, molécula de nitrogênio, porque dois átomos de nitrogênio se unem para estabilizar-se como molécula, N2, molécula de nitrogênio. E oxigênio, que também se estabiliza em moléculas de dois átomos de oxigênio juntos. Então, na atmosfera inicial da Terra, tinha muito gás carbônico, muita umidade no ar, muita água no ar, muito nitrogênio e muito oxigênio. Vem depois os elementos químicos, os corpos sucedâneos, no aumento de peso atômico, dos fundamentais, que podem substituir esses carbonos, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio parcialmente, e são aceitos em doses moderadas. Seu peso atômico não ultrapassa 60. Até 60, os elementos químicos de peso atômico 60 participam da vida orgânica. E temos em ordem de peso atômico, lítio, 7, boro, não é BO, é B, 11, massa atômica, flúor, não é FL, é F, 19, sódio, Na, 23, magnésio, 24, silício, 28, fósforo, 31, enxofre, 32 e cloro, 35,5, potássio, 39, cálcio, 40, alumínio, 27,1, manganês, 55, ferro, 56, níquel, estava sem o símbolo, Ni, 58,7 e cobalto, 58, níquel, 58,5 e cobalto 58,7. Veja que não atinge o peso atômico 60. Esses elementos químicos são aceitos na vida orgânica. Vai aumentando o peso atômico, seguem os corpos, os elementos químicos, que mesmo entrando para fazer parte da vida orgânica, não são aceitos senão em doses pequeníssimas. Seu peso atômico não ultrapassa 137. E de acordo com seu peso atômico, estão na ordem abaixo. Aqui tem uma ordem: cobre, zinco, arsênio, que é AS e não AR, mas aqui está errado também. Aqui estaria escrito, se eu não me engano, estaria assim, ó. Ah, tá, estava maiúsculo, agora que eu lembrei. Só estava maiúsculo e, na verdade, isso é uma convenção na química, que o elemento químico é escrito com a primeira letra maiúscula e a segunda letra minúscula, quando tem a segunda letra. Isso é uma convenção internacional da IUPAC, é União Internacional de Química Pura e Aplicada. Então lá a química tem todas as suas convenções. Então aqui rubídio não é RU, tá? É RB, na verdade, aqui o correto é RB. Até o bário, com 137 de peso atômico, ou massa atômica, que é o mais correto no rigor científico, né? Se continuarmos ainda a subir até os mais altos graus da escala dos pesos atômicos, verificaremos que os corpos que aí encontramos com pesos atômicos altos normalmente não se encontram nos organismos e
se têm ingresso no ciclo vital, só são tolerados em doses mínimas. Isto é fundamental também em seu uso terapêutico. Temos selênio, prata, estanho, antimônio, telúrio, platina, ouro, mercúrio, chumbo. Veja que aqui, inclusive, ó, mercúrio, esse metal, é altamente tóxico. Chumbo também é altamente tóxico aos organismos. Chegamos, enfim, aos pesos atômicos máximos dos elementos radioativos, utilizáveis terapeuticamente pelo dinamismo de suas radiações. Nós chegamos aos elementos químicos radioativos que são usados como tratamento, utilizando as suas radiações, como na quimioterapia, mas esses elementos químicos de peso atômico alto, que são elementos químicos radioativos, sem propriedades biológicas intrínsecas. Eles são usados na terapia, porém não entram no ciclo da vida, não têm propriedades intrínsecas. A instabilidade de seu equilíbrio interior representa um sistema atômico em desfazimento. Esses elementos químicos de peso atômico máximo estão se desagregando, estão entrando em fissão nuclear, estão radioativos. Estão em sistema atômico em desfazimento que foge para as formas dinâmicas e é os menos aptos para ser retomado nas coordenações cinéticas de ordem mais complexa. Significa que esses elementos químicos emitem radiações, porém essas formas dinâmicas têm alta frequência e curto comprimento de onda. Essas ondas têm que evoluírem para terem frequência de vibração menor e comprimento de onda mais alongado, comprimento de onda maior. Aí sim já entrou no ciclo evolutivo e já chegou a ondas eletromagnéticas hertzianas. Então, a irradiação que esses elementos químicos aqui fornecem não podem ser usadas, utilizadas para o início da vida. A emanação eletrônica desses elementos, desses corpos radioativos, embora possa excitar no átomo, a aptidão para entrar no ciclo vital fica sempre por fora dele, por causa disso, frequência alta e comprimento de onda curto. Para poder penetrá-lo, no átomo, tem que primeiro atravessar toda a maturação, toda a evolução das formas dinâmicas. Então, se o átomo emite por irradiação raios gama, esses raios gamas não servem para iniciar a vida. Esses raios gamas têm que passar pelaquela escala das evoluções das ondas eletromagnéticas até chegar à onda de comprimento mais alongado e frequência menor. Então, comprimento maior e frequência menor. Então, eles até excitam o átomo, mas não acontece nada. Tem que atravessar por toda essa caminhada evolutiva das formas dinâmicas, né? Que nós vimos que vai desde ondas eletromagnéticas gravitacionais, passando por ondas de raios gama, raio-x, ultravioleta, visível, infravermelho, depois abaixo do infravermelho, as ondas hertzianas, as ondas de rádio, televisão, né? Até o máximo de degradação. Essa onda tem que evoluir, tem que ir ao máximo de degradação, que ele chama aqui é a evolução da onda eletromagnética. Temos, pois, polônio, o rádio, tório e urânio. Todos quatro são altamente radioativos. Ou seja, os corpos de sistema atômico mais complexo
com órbitas mais numerosas, elementos químicos instáveis já estão se decompondo por irradiação, por fissão do núcleo, emitindo partículas, núcleo de hélio, emitindo raios gama e raio-x também, né, que é na mesma próxima frequência, e emitindo elétrons, que são os raios beta, raios, estamos falando em raios, tá? Os mais resistentes, esses elementos químicos aqui, o rádio, o polônio, tório e o urânio, são os mais resistentes à penetração cinética. Esses elementos químicos aqui, os mais radioativos, são mais resistentes à entrada da onda eletromagnética degradada. Eles são mais resistentes, justamente porque essas órbitas são lançadas e abrem-se, essas órbitas abrem-se na periferia. Esses elementos químicos estão emitindo radiação em direção exatamente contrária ao trem, à onda eletromagnética superveniente de radiações elétricas de onda degradada. Então, esses elementos químicos radioativos, tório, polônio, urânio, além deles terem uma blindagem de muitos elétrons, o que não obedece ao comando da onda eletromagnética que chega, que se introduz, tem mais um agravante. Esses elementos químicos radioativos estão emitindo irradiação exatamente no sentido contrário da onda eletromagnética que está chegando, que está entrando no átomo. Então, essas irradiações não permitem que esses elementos químicos de maior peso atômico participem da vida, do ciclo orgânico. Chegamos aqui no final do capítulo 54, foi uma satisfação estar com vocês nesse clima que envolve o planeta Terra, sempre nos dias que antecedem e nos dias posteriores ao dia 25 de dezembro, porque essa data todos os corações humanos terrestres melhoram as suas vibrações. Consequentemente, melhora a vibração do todo como o planeta Terra. Nesses dias que antecedem ao Natal, sempre as energias, a atmosfera espiritual do planeta Terra é mais agradável, é mais amena, é mais feliz. Então, nesses dias que antecedem ao Natal, nós agradecemos a tolerância de vocês, a paciência de estudarmos juntos essa obra maravilhosa de Pietro Baldi, a grande síntese, o Evangelho da Ciência. E, já nas vésperas, então, do aniversário de nascimento de Jesus de Nazaré, nós pedimos a todos que sejamos dignos na forma de pensar, na forma de falar e na forma de agir, para que sejamos dignos de tantas bênçãos, de tantas energias, de tantas vibrações benéficas que são enviadas para cada um de nós. Tenhamos todos muita paz e comemoremos com alegria o aniversário de Jesus de Nazaré. Muita paz a todos, fiquem com Deus e com Jesus.